Começou mais um Entendo Nada, é o número 83, e o tema de hoje é islamismo. Tema este que será apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele que já fez carta de repúdio ao Fernando Diniz, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo o Entendo Nada Podcast e é mídia streaming. Você ouve onde, como e quando quiser. Olha, era bem merecido uma carta, não. Era carta, e-mail, abaixo assinado, porque eu, como vascaíno, eu sei que tem muito ouvinte novo chegando aqui no Entendo Nada Podcast e não sabe que eu tenho essa coisa sofredora de torcer pro Vasco, né? Esse fetiche pro sofrimento. Mas ontem atingiu o auge, porque não basta na segunda divisão. O Vasco vai além, ele contrata o Fernando Diniz para sair jogando, para adotar um esquema tático de troca de passes na defesa, com os zagueiros maravilhosos que a gente tem. Então eu tô prevendo muito sofrimento nos próximos meses. Agora, sofrimento é o que não vai ter nesse episódio, porque tem muita gente nova, como eu disse aqui, que chegou pelo episódio do Zaidan, que chegou pelo episódio da Ruana, por outros aí que a gente impulsionou. Mas o fato é que a essência do Entendo Nada Podcast, como o próprio nome diz, a gente não entende nada, tanto o Luiz quanto eu, mas a gente é muito curioso. E a ideia do podcast é fazer uma ponte e trazer pessoas que entendem profundamente de vários assuntos que estão aí em alta na sociedade. E o episódio de hoje é um exemplar da ideia da concepção do Entendo Nada Podcast. Nós trouxemos uma pessoa que o Luiz vai falar um pouco mais, vai anunciar logo depois que eu terminar de falar aqui, e vocês vão entender na prática o que é o Entendo Nada Podcast. Boa, muito bom. Ó, pra dizer sobre o Fernando Diniz, já que eu fiz a brincadeira aqui, ele é ótimo no time dos outros, mas quando tá no nosso, eu vou te falar uma coisa. Eu sei o que é isso que você passei com São Paulo. Enfim, deixa pra lá isso aí, deixa pra lá. Olha, foi uma entrevista assim fantástica, foi uma aula. A gente comenta isso lá, né, depois da entrevista, algumas questões que ele dá, algumas respostas de coisas que a gente não vê na mídia. A gente vê outra coisa na mídia que não tem nada a ver com o que é a realidade, né? Então, às vésperas do 11 de setembro, né, aqui fazer 20 anos do 11 de setembro, estamos gravando dia 10 e amanhã, dia 11, vai fazer 20 anos. Eu acho que é bem importante a gente ouvir um episódio como esse, falando do islamismo, falando de muçulmanos, falando da cultura em si deles, tudo, né? Porque a visão que a gente tem é muito ruim por causa do 11 de setembro. Então, foi muito legal. Já agradecendo também a Simone Gomes, que deu a ideia e nos apresentou o entrevistado, né? Nosso ouvinte, Simone Gomes, muito legal. Já agradecendo... Obrigadão, Simone. Isso, brigadão mesmo. Já vamos mandar o salve para ela na hora do salve também. E é isso, foi uma aula, não tem mais uma aula, né, Flávio? A gente sempre tem aulas aqui, o último episódio foi uma aula, o anterior foi uma aula, a gente sempre tem aulas aqui. Então, realmente, olha, muito bom mesmo. Mas vamos parar de falar aqui, vamos parar de atrapalhar, que é o que a gente faz aqui, o Flávio. Que a gente entende nada mesmo, alguém não entende nada. E vamos ouvir uma aulinha aí, que é o que importa. Professor Enes, é com você, vai lá. Bom, mantendo a minha eterna redundância, vocês ouvintes já ouviram a nossa introdução, e agora nós vamos começar com a entrevista propriamente dita, né? E a gente sempre começa com aquela pergunta clássica que todo convidado diz que é a pergunta mais difícil. Vamos ver se o professor Enes vai achar que é a pergunta mais difícil também. Professor, quem é você e o que você faz? Boa noite a todos. Eu sou Enes Akar, na língua turca seria Acar. Eu sou linguista, professor de língua turca, a princípio. Vim ao Brasil há 15 anos, mais ou menos, e moro no Brasil. Sou brasileiro naturalizado, pai dos 3 brasileiros lindos.
Atualmente trabalho no Centro Islâmico e de Diálogo Interreligioso e Intercultural. Faço coordenadoria dessa instituição. Trabalhamos em prol do diálogo interreligioso e fazemos atividades em torno desse assunto. Professor, eu vou começar aqui com uma pergunta que é uma pergunta que eu escuto muito. Muita gente se faz, muita gente pergunta, e muitas vezes a resposta, inclusive que a mídia dá, não é a correta. Então eu vou perguntar para você que entende do assunto. Todo seguidor do islamismo é muçulmano? Essa é uma pergunta que me fez uma outra pergunta. Na verdade, o que é islamismo e o que é Islã? Então, se nós falarmos em português, islamismo já é correspondente à língua, à religião islâmica. Isso é normal. Mas quando a gente vê essa palavra islamismo no mundo acadêmico, estamos vendo que assim lado político do Islã. Então, eu vou falar do Islã porque a palavra que de uma forma corresponde na religião Islã e também passa no livro sagrado, no Alcorão também com essa maneira. Então, todas as pessoas que seguem o Islã são muçulmanos, sim. E a palavra Islã, né, ele vem com raiz que faz a mesma raiz do palavra Selam também. Então, nesse caso, se a gente olhar para a palavra Islã, né, ele é submeter, né, ser submisso. Então, ele significa isso. Muçulmano significa ser submisso, ou pessoa submissa a Deus. Professor, estou muito feliz aqui com a entrevista. Já aviso de antemão aqui, se a gente trocar algum termo, usar algum termo indevido, pode falar aqui no ar durante a gravação. Fique à vontade, porque realmente o islamismo e tudo que se refere a essa religião é uma cultura muito diferente do que nós vivemos aqui no Brasil. A gente está acostumado com as religiões de matrizes cristãs e a gente tem um contato muito superficial com o islamismo e às vezes a gente tem a mania ou tem um entendimento que acaba rotulando essa religião. Um desses é o que eu vou tratar agora com você aqui. Por que o Islã é visto como uma religião de guerra? A ideia principal do islamismo, assim como outras religiões, não é o amor? Por que tem essa imagem da guerra? Essa é uma questão, posso dizer que milenar. Então, eu vou responder pelo lado do islamismo a princípio. Quando a gente faz uma pesquisa, nós estamos vendo uma cultura árabe na época do surgimento da religião islâmica, que nessa cultura, heroísmo ocupava lugar principal entre os destaques, né? Quer dizer, o povo, tanto nos poemas quanto nos contos, eles falavam muito do heroísmo de uma forma, falavam das vitórias nas guerras, nas batalhas. Então, era um símbolo de privilégio ou assim alguma coisa de assim, superioridade de um tribo para outro, né? Então, as vitórias nas guerras serviam como se fosse um marco na história. Então, falavam a tal guerra, de tantos anos após tal guerra, ou antes tal guerra, ou a tal vitória. Então, e quando essas pessoas não tinham nada para falar, até falavam dos seus ancestrais. Então, tinha uma cultura de falar das guerras antes do islamismo também. Então, essa cultura se refletiu na religião também. Quer dizer, para as pessoas, né? Então, quando a gente olha para a vida do profeta Muhammad, paz seja com ele, nós estamos encontrando os livros sobre a vida dele, mas livros geralmente comentam sobre a parte das guerras dele, né? E de uma forma essa antecipação de uma forma e essa
prioridade os contos, né, falar das guerras de uma forma fez com que os muçulmanos dessem mais atenção para essa parte. Isso continuou até nossa época. Podemos ver isso no cinema também, nos filmes com mais ação, né, filmes épicos, eles chamam mais atenção. Então, atualmente, as marcas do streaming, né, eles estão trazendo séries que os muçulmanos produzirem, né? Então, essas séries nos países de origem deles, nos países onde surgiram, fazem muito sucesso. Então, isso assim, de uma forma, uma cultura. Então, eu só queria falar uma coisa também. Os radicais também ajudaram essa aparência surgir, né? De uma forma, serviram para o Islã ter essa percepção. Mas eu quero também colocar uma outra informação que como isso está errado. Por exemplo, fazendo uma pesquisa na vida da missão profética do profeta Muhammad, 8.000 dias, mais ou menos. Então, esses 8.000 dias de vida, missão profética dele, somente combate aconteceu somente nos 3 dias, na verdade. E 79 dias, posso dizer que foram os dias de preparação de guerra, após guerra, esses detalhes. Então, do parte dos muçulmanos tem este problema. E do parte ocidental também houve também uma percepção, né, sobre o mundo islâmico e isso, por exemplo, atualmente nós estamos recebendo as informações pela maioria das agências são de mundo ocidental. E lá entra a questão de jornalismo, porque o que é mais espetacular chama mais atenção. E o que vocês determinam, de uma forma, vocês conseguem manipular assim, muitos milhões. Então, Islã, a princípio, é uma religião de amor, sim. Ele prevê a vida, então ele prioriza a vida. Então, de uma forma, nas aplicações, nas práticas do profeta Muhammad, nós estamos vendo que ele faz tudo para as pessoas vivem de uma forma. Ele mostra como que as pessoas devem tratar com, por exemplo, os cativos. Então, ele trata uma sociedade em 23 anos e tentar transformar uma sociedade, mostrar como que, assim, de uma forma, a paz tem que progredir. Mas não estamos vendo isso atualmente na maioria dos países muçulmanos ou muçulmanos, de uma forma, perderam esse contato. Eu posso dizer, ou eles não estão buscando essa informação muito da época do profeta. Então, por esse lado tem esse problema. Eu posso dizer que Islã é um país, é uma religião, Islã é uma religião que promove paz. O próprio nome do Islã já tem isso, já significa isso, mas atualmente a percepção, infelizmente, é isso. Então, motivação é esses. Você usou uma palavra-chave aí essencial para, além da bela explicação que você deu aí sobre a questão, que é a percepção. Acredito que aqui no Brasil e em outros países, a gente avalia e analisa o islamismo com base em percepções. E percepções nem sempre são raciocínios exatos e lógicos e baseados na realidade. Professor, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou aproveitar aqui para tirar uma dúvida. O correto é falar Sharia ou Sharia? Então, Sharia, que se fala em árabe, Sharia. Sharia, obrigado. Nas últimas semanas, o Afeganistão voltou aí a ser destaque novamente e, infelizmente, destaque negativo. O Talibã tomou conta do poder, Estados Unidos e tropas estrangeiras que estavam lá supostamente para garantir a segurança do país e uma transição de governo tranquila, zarparam, e a gente viu cenas muito ruins em aeroportos, em refugiados, enfim, a gente viu várias coisas negativas acontecendo no Afeganistão.
Tudo por causa do Talibã, que usa a Sharia para interpretar o livro sagrado do islamismo. O que é a Sharia? Antes de responder, só quero fazer um comentário sobre isso. Eu vejo que assim o muçulmano, de uma forma, isso uma hadith também, né, a palavra do profeta, é a pessoa que outras pessoas estão seguros dele, né? Então, de uma forma, muçulmano não tem que ser uma ameaça. Então, isso é uma pequena abertura para esse assunto. Então, a Sharia significa literalmente o caminho para a água. Então, o caminho que leva para a água. E assim, de uma forma, um sistema jurídico único, baseado nas fontes do Islã. Então, eu queria fazer uma explicação um pouco ampla, porque isso é uma necessidade, eu acho, se permitirem. Então, quando o profeta Muhammad começou a estabelecer a comunidade muçulmana, então ele baseava nas revelações. De uma forma, acontecia uma ocasião e vinha uma revelação e fazia parte do Alcorão. Então, vamos pensar que nos costumes rudes de um tribo naquela época, na Península Arábica, tinha árabes e de uma forma tinha as regras, costumes eram rudes. Então, o profeta trabalhava sobre de uma forma alterar trazer um sistema legal para melhorar esses costumes de uma forma. Como ele fazia, as práticas dele e as revelações ao Corão fazia parte da Sharia. Então, e fizeram parte da Sharia na época. E só precisamos também saber, sempre que foi uma abordagem jurídica, o profeta Muhammad preferia sempre ser moderada e sempre tentava facilitar isso. A esposa dele, Aisha, falava que ele sempre escolhia a opção mais fácil, né? Então, quando o Islã, o país cresceu rapidamente, os eruditos muçulmanos, de uma forma, ao invés de pegar sistemas jurídicos romanos, persas, que na época existiam, né? E eles fizeram próprios sistemas jurídicos detalhados com base no Alcorão, então e no profeta Muhammad. Então, assim, eles fizeram Sharia na época. Então, essa parte faz parte da Sharia. Então, como eles determinavam? Promover o bem e beneficiar os seres humanos e protegê-los do mal e do sofrimento subsequente. Então, isso era a ideia da Sharia. E ele se tornou um sistema sofisticado, né, e até serviu entre o século 8 e 12 de uma forma desenvolvida, né? Então, a Sharia foi desenvolvida até o século 12, posso dizer. Então, quando a gente observa, tinha uma lei, essa lei era praticada e servia para os países islâmicos na época e também era desenvolvida sempre. Sharia é isso simplesmente. Mas atualmente eu queria também falar, ele está aparecendo, né, como contrário, né? Quando a gente olha para a Sharia, a gente acha ele arcaico, ele ultrapassado. Então, isso também simplesmente pode ser explicado, porque os muçulmanos pararam de fazer legislação, né, no final do século XII, né, no final do século XI, início do século XII, eles pararam de fazer legislação, quer dizer, não fizeram mais desenvolvimento na legislação, e isso também, logo após isso, nós estamos observando a invasão mongol, né, territórios onde os muçulmanos dominavam, e também famoso cruzadas que aconteciam. Então, foram mais ou menos 3 séculos que os territórios onde os muçulmanos dominavam tiveram problemas de guerra, de defesa. Sabemos que quando os mongoles alcançaram
Bagdá, né, o tigre dizem que derramou azul, né, na cor azul por causa de tantos livros jogados no rio. Então, teve esses problemas também, né? Sharia de uma forma começou a parar, ou de uma forma não se desenvolver. E quando a gente chega na nossa época, no século XIX, a gente pode ver que a colonização europeia, que a maioria dessas colonizações são muçulmanos, eles tiveram de uma forma dentro desses enquanto de modernização acontecia no mundo, de uma forma esses países colonizados estavam na luta contra a modernização e na sociedade conservadora. Então não tiveram também desenvolver a lei islâmica. A gente pode observar também após os países que ganham suas liberdades, né? Eles tiveram países nação, quer dizer, eles não se basearam na Sharia, na religião. Eles, assim que se declararam a independência deles, eles seguiram um país-nação. Por exemplo, a própria Turquia, era otomanos, que assim, até o último desenvolvimento foi feito pelos otomanos. A Turquia não escolheu Sharia para a legislação, ele copiou o Código Civil Suíço para sua legislação. E, de uma forma, tudo isso enquanto acontecendo, eruditos muçulmanos também perderam a posição deles. Então, eles não tiveram tanto valor quanto eram antes, porque entre o século 8 e 12, eruditos muçulmanos foram muito fortes. Então, essa força deles eles não tinham, de uma forma que isso causou, imagina, uma lacuna grande, né? Porque não tem um muçulmano, um erudito que trabalhe nessa área. Só para ter uma ideia, a última tentativa foi em 1876, pelos otomanos. Então, a Sharia foi pega de uma forma, foi trabalhada em cima dele, fizeram uma lei que se chama, famoso entre os turcos, Mecelle, de 1851, uma tentativa, né, de uma reforma, imagina, mais ou menos 150 anos, né? Então, atrás foi feito, e daí para cá não houve algum tipo de update, vamos dizer. E também, posso contar um outro motivo, influência do salafismo, né? Que, de uma forma, grupos jihadistas, como podemos, Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico, eles ignoram vasta literatura do islamismo, né? Eles só pegam, assim, implementaram certos versos ao Corão, né? Tradições proféticas, então, ok. Então, eles não recusaram todo o conhecimento do islamismo, então foram para o salafismo e, de uma forma, isso quer dizer que, assim, agir como os primeiros agiam. Então, eles falam que isso está ok, não precisa alterar nada. Então, se a gente vê isso, a gente pode ver que a Sharia não foi desenvolvida, por isso não teve chance de ser desenvolvida. Portanto, estamos falando uma lei que, de uma forma, Talibã vai trazer Sharia. Então, isso quer dizer, Sharia não tem culpa nisso, na verdade, não foi desenvolvido. Então, qual seria a solução, né? Então, há três pensamentos não é soluções, pensamentos. Eu queria falar isso também. Há muçulmanos que pensam assim, essa lei já era uma lei agrária, então agrária clássica, assim, para leis, uma lei para sociedades agrárias clássicas. Então, nesse caso, como o mundo muçulmano mudou, a lei não é mais aplicável. Tem muçulmanos que pensam assim. Tem muçulmanos que pensam como ultraconservador, né? Podemos dizer que eles dizem que está perfeita a lei, não precisa mudar nada. E tem um terceiro grupo, que a opinião maioria diz que pode pôr comitês, então, e acadêmicos islâmicos, então, cientistas, sociólogos, podem se encontrar e podem fazer um desenvolvimento, podem desenvolver a Sharia. Então, até isso acontecer, então a Sharia que vamos conhecer, uma Sharia que
vai ser citado junto com o Talibã. Então, queria queria resumir assim. Boa, mas foi uma aula, professor. A gente aprende mais aqui do que eu já li em qualquer outro lugar, viu? Muito mais do que em vídeo da internet, documentário. Porra! A gente absorveu coisa pra caramba aqui. Bom, falamos, uma bela aula, né, sobre Sharia. Já se falou um pouco, a gente acabou falando um pouco de grupos radicais, falou um pouco de radicalismo, né? E o Talibã também. Tivemos o Estado Islâmico há não muito tempo, né? Não existe mais. A ideia ainda existe, né? Ele não como um grupo tão forte, mas a ideia ainda existe. E o Flávio fez essa pergunta que eu achei muito legal. Como grupos terroristas e radicais se aproximam e recrutam jovens muçulmanos? Eu faço parte do movimento Hizmet. Movimento Hizmet é um movimento de sociedade civil. De uma forma, na Turquia, tive chances de observar as sociedades, né, as classes sociais. Eu queria só falar a ideia do movimento, assim, porque ele coloca problemas da sociedade como ignorância, conflito e pobreza. Ele coloca 3 problemas, esse movimento. E ele oferece para cada uma solução. Por ignorância pode ser resolvida com educação, conflito pode ser resolvido com diálogo e pobreza pode ser resolvida com caridade. Então, quando a gente vê geralmente os jovens, né, independente da religião ou facção, vamos dizer, né, são recrutados abusando das vulnerabilidades deles. Então, quando a gente vê um jovem que não tem acesso à educação, então ele se torna uma alva fácil para um predador malicioso, né? Então, porque esse jovem, se for pobre, vamos dizer, ele vai querer, assim, de uma forma, cobrir essa parte dele. Eles dão dinheiro, de uma forma, aproximam essas pessoas com táticas onde alimentam o ego da pessoa, falam que ele é a melhor pessoa, então dão presentes. Estou dizendo, essas são regiões onde os terroristas conseguem recrutar jovens, né? E até foi publicado um filme, infelizmente não achei ele na internet, até gastaram $2 milhões lá sobre o Afeganistão, em 2006 na Turquia, que eles colocam aqui como os jovens são recrutados. O jovem não tem futuro, não tem esperança no futuro, é pobre, ele não tem um lugar na sociedade e de uma forma cai na mão dos grupos terroristas. O que o grupo terrorista dá, a princípio, dá uma arma para essa pessoa, né? Dá uma importância a essa pessoa. E depois alimenta ele com ideias mais radicais. E pega um trecho do livro sagrado e sem contexto, vamos dizer, né? Sem saber o motivo de revelação, coloca na frente dele e fala assim: está vendo? Deus está querendo que a gente mate as pessoas. Então, isso faz uma lavagem cerebral e o jovem se torna uma pessoa já assim, logo ele fica alucinado, vamos dizer, né? Ele fica assim, sonhando ser um herói. Como eu falei no início, eles contam histórias dos companheiros do profeta. O companheiro era tão herói, então eles alimentam isso também. Mas os estudos que falei na Turquia mostram que quando a educação foi levada a eles, esses jovens vulneráveis, a adesão aos grupos terroristas sempre cai, né? Então, por isso que posso dizer que, assim, resumindo, se não há educação, de uma forma, essa educação não tem que ser só unilateral, tem que ser de muitos lados, né? E dessa forma podemos resolver. Então, onde não há educação, há adesão a grupos terroristas. Teve um episódio na época que o Estado Islâmico estava agindo fortemente na Europa, principalmente na França,
que vai totalmente ao encontro do que o professor falou, que os terroristas, eles pegam pessoas frágeis, pessoas que estão alijadas ali da sociedade, não tem posição de destaque, dá uma arma, dá um poder e embute radicalismo na pessoa. Tinha muito refugiado e tinha muito imigrante na Bélgica, especialmente num bairro da capital, que agora não me lembro o nome. E esse bairro, inclusive recebeu o rótulo, que eu não concordo, que é um rótulo muito negativo, é como se fosse o berço do terrorismo na Europa, como se fosse o berço dos terroristas, que era um bairro na Bélgica, que era justamente um bairro que tinha um IDH muito baixo, que tinha muito imigrante, tinha muito refugiado, e o Estado Islâmico agiu dessa maneira que o professor falou, na forma prática. Chegou, se aproximou, abordava esses jovens em mesquitas, nas ruas, doutrinava e entregava uma arma ou um colete explosivo para esses jovens. Pode continuar, Luiz. Na verdade, eu já fiz um paralelo aqui com o Brasil, né? Não é tão diferente se você parar pra pensar, né, das nossas favelas, nossos bairros, as comunidades aqui do Brasil. É bem parecido, né? É bem parecido. É a questão da educação, é a questão da miséria. O tráfico, quando coloca um fuzil na mão de um moleque, tá empoderando aquele moleque de maneira negativa. Que é isso que o Estado Islâmico e outras facções e outros grupos terroristas fazem. É o mesmo ritual, por assim dizer. O mesmo ritual, isso aí. Professor, eu vou para a próxima pergunta aqui. E é uma pergunta... Eu acho que essa pergunta, ela é talvez a coisa que mais esteja na mente das pessoas, até mais do que quando a gente pensa sobre terrorismo, né? Que as pessoas associam, né, ao terrorismo. E quem mandou essa pergunta foi minha namorada, a Vani Lopes, né? Quando se pensa nas mulheres, tem aquela ideia de que o marido casa com várias, né? Ele pode casar com várias e as mulheres têm que aceitar. Para começar, isso é fato, as mulheres têm que aceitar, isso ocorre em todo o país muçulmano. A pessoa que segue a religião, ela tem esse direito. Como que funciona isso, professor? Na realidade, essa questão de, vamos dizer, poligamia, passa 2 versículos de 6.236 versículos do Alcorão. Então, é um assunto polêmico. Então, precisamos de achar espetáculos, né? O jornalista tem que ir atrás de espetáculos, né? De uma forma. Então, mas não acho isso ruim. Mas quero dizer uma coisa. Há 2 versículos onde surge isso, né? 2 versículos do Alcorão citam Nisa, quer dizer mulheres. Então, onde regulariza, determina, fala sobre as mulheres. Então, lá fala que os muçulmanos podem casar até 4. Isso é um fato, ele fala. Mas ele já coloca, o Deus coloca lá, se não serdes capazes de observar a justiça, né, entre elas, então contentai com apenas uma. Então, o que é a condição? Você tem que ser justo com elas. Num outro versículo, que no mesmo capítulo, vamos dizer, no mesmo capítulo, o Deus fala que não podereis jamais agir com vossas esposas com absoluta igualdade. Então Deus já coloca que o homem não consegue ser igual com suas esposas. Mas, vamos ver, islamismo, o Islã, né? Existem coisas que antes do islamismo existiam. Por exemplo, antes do islamismo tinha poligamia e não tinha regra. O islamismo trouxe uma regra, limite. Então ele não trouxe uma liberação, quer dizer assim, ele trouxe um limite, porque não tinha limite. Então, se pensarmos dessa maneira, a missão profética do profeta Muhammad, que paz esteja com ele, foi 23 anos. Então, em 23 anos, ele pegou uma sociedade na Península Arábica com rudes costumes e tentou transformar, e também conseguiu transformar. Talvez algumas partes acontecem após o falecimento dele, mas ele conseguiu transformar uma sociedade. Então, essa sociedade tinha regras que, assim, mulher não tinha esse valor. Então, era uma coisa que era vendida no mercado. Então, nós temos que ver essa parte. Então,
não é que o islamismo trouxe uma liberação, não. Ele veio limitando e direcionando os crentes para terem uma esposa. Estamos vendo 2 versículos sobre isso. Então, quem não garante ser igual com suas esposas, então vai pagar isso, né? Então, isso já é uma coisa que devemos ver assim. Por outro lado, a poligamia não é uma questão de só do Islã. Existem várias outras religiões ou etnias que também era permitido, era bem visto também. Também um outro assunto que devemos falar, um outro aspecto que devemos falar, existem uma condição da mulher antes do casamento que pode pedir ao seu marido não casar com outra. Então, se ela fizer isso, então o homem não pode casar com outra. Então, existe uma cobertura, sim, mas atualmente estamos falando que assim, isso acontece na minoria, eu posso dizer. Quer dizer, poligamia é praticado quando a gente olha para todos os países islâmicos, são um pouco praticado nas poucas comunidades. Nessas comunidades também não tem uma adesão 100%. Então, eu vejo esse assunto assim: mulher, não é várias mulheres, até 4, isso já não pode ultrapassar 4. Então, vamos ver se for praticado. Mas, de uma forma, o conselho do Alcorão é casar com uma, né? Um conselho que ele permite, mas dá um conselho e pede justiça entre elas. E de uma forma, mulher também pode ter como se separar, tá bom, marido casando com outra, vão me separar. Mulher tem esse direito desde que ela coloque isso antes do seu casamento. Bom, também é uma coisa que a gente tem curiosidade aqui no Brasil, na nossa cultura ocidental, a respeito de como os muçulmanos se posicionam em temas como meio ambiente e o veganismo. Conta pra gente, professor. O Corão pede para os muçulmanos desfrutarem o mundo, né? O ser humano, o melhor dos criados. Ele é visto o melhor dos criados, porque até o Deus criou o ser humano como se fosse um legatário na Terra. Então, tendo essa visão, de uma forma não tendo uma restrição, por exemplo, o próprio Alcorão restringe comer carne de porco, por exemplo, não tendo uma restrição dessa, não contraindo a prática do profeta Muhammad, os muçulmanos podem desfrutar assim todas as comidas do mundo. Sobre veganismo eu falei isso. Então, mas por exemplo, um muçulmano pode optar ser vegano. Isso pode dizer que não vou comer carne e não vou comer derivados de alimentos de origem animal. Ele pode dizer isso, mas ele não pode impor na outra pessoa, outra muçulmana. Você também tem que ser assim. Então, e também não pode implicar dizendo que esse carne não pode fazer aquele carne impuro para essa pessoa. Quer dizer, não pode restringir carne para outra pessoa. Então, ele pode escolher seu caminho e pode seguir seu caminho. Mas não pode implicar com outra pessoa, outro muçulmano, que assim, o veganismo é assim, e não pode contrair as regras do islamismo. Por exemplo, os muçulmanos fazem sacrifício. É obrigatório para muçulmano que faz peregrinação. Então, muçulmano vegano não pode dizer que não mata o animal. Então, se está fazendo hajj. Então, não pode contrair essa regra. Então, isso sobre veganismo, posição é isso. Quer dizer, até também tem no espiritualismo, no tasawwuf, tasawwuf que é conhecido como palavra tasawwuf, né? Sufismo também é uma palavra conhecida.
existem pessoas que fazem quaresmas de alimentos de origem animal. Então, nas práticas, para as pessoas de uma forma se tornarem mais puros, né, tirando esses pesos, né, existem eruditos que seguiram esse caminho, fazendo quaresmas de alimentos origem animal. Mas isso tudo, estou dizendo, não tem que contrair as regras que Deus colocou. Então, isso sobre veganismo. Então, sobre meio ambiente, o que posso dizer? Vou citar da prática do profeta Muhammad, que paz esteja com ele, que, por exemplo, ele fala, uma frase dele é muito interessante, que se chama hadith, né? Não desperdice água mesmo se estiver num riacho. Então, os muçulmanos usam água para fazer uma lavagem, um ritual, né? A gente faz antes das orações. Então, você está do lado do riacho, então mesmo lá não é permitido você desperdiçar água. Então, estamos vendo que é muito cuidado dele sobre a água. Ele não permite seus companheiros sujarem as águas, fazerem necessidades, as águas correntes. Imagina os lagos, então não eram permitidos também. E, por outro lado, estamos observando que ele sempre falava que a comida que serve para 2 serve para 3. Então, assim, o que ele queria, não desperdiçar a comida, né? E também estamos observando que tem mais uma fala dele, que é um conselho para seus companheiros e seguidores. Plante uma muda, mesmo você esteja perto do apocalipse. Então, você vai saber que o mundo vai acabar. Então, ele fala, plante uma muda. Tinha uma bosque, ele ordenou seus companheiros plantarem a árvore que eles cortaram. Então, se alguém cortar uma árvore, ele mandou plantar outra. Então, essa prática que a gente vê, eu acho que, assim, essa origem, atualmente, é difícil eu falar, assim, como estão eles, mas, infelizmente, o que posso dizer, assim, observo isso na maioria dos países que, assim, que tem mais população muçulmana, proteção de meio ambiente, proteção de florestas, são uma questão que estamos falhando, posso dizer. Eu, como paulistano, uma das coisas que eu mais gosto aqui em São Paulo é observar a arquitetura das igrejas, tanto católicas, evangélicas, israelitas, também como islâmicas. No bairro do Brás, para quem frequenta o Brás para comprar umas roupinhas com desconto, comprar umas coisinhas atacado, tem o Largo da Concórdia, que é a parte central do Brás. Você olhando o Largo da Concórdia de frente, tem uma agência da Caixa Econômica do lado esquerdo, bem numa esquina com uma rua. Aquela rua se chama Barão de Ladário e eu estou dando esse endereço para você, dando os detalhes, porque se você quiser conhecer uma mesquita das mais bonitas do mundo, está no bairro do Brás, na rua Barão de Ladário. Bom, essa mesquita é uma referência no bairro, uma referência em São Paulo, e muita gente passa pela frente dela, assim como eu, e fica muito curioso. Quais são os primeiros passos, caso eu ou qualquer um aqui que esteja ouvindo esse podcast queira se converter à religião islâmica? A princípio, o que sugerimos a pessoa faça uma reflexão sobre sua própria religião, porque isso seria uma decisão bem importante. A pessoa tem que perguntar o que não acho na minha religião, né? Então, portanto, fazendo essas reflexões, chegando a uma conclusão, né? Uma pessoa fazendo suas pesquisas. Então, no islamismo, o Islã, né, como eu chamo, ele requer a aceitação de Deus único e, a princípio, isso se chama Shahada, né? A pessoa tem que aceitar o Deus único e o mensageiro Muhammad como seu mensageiro e servo. Então, a pessoa faz uma entrada na religião falando essa frase. E depois,
ele tem que fazer orações diárias, né? Então, orações diárias e depois, o que é mais importante posso dizer para uma pessoa que se torna muçulmana, orações diárias, né? Então, porque são 5 vezes ao dia. Claro, uma pessoa que recém-convertida gradativamente acontece isso, porque o próprio islamismo foi gradativamente aplicado na prática. Então, o primeiro passo é fazer essa declaração. Depois, seguir na sua vida islâmica, rezando 5 vezes ao dia. Isso são primeiros passos, né, eu posso dizer. Não, nada mais do que isso. Nós não temos uma cerimônia, não tem uma cerimônia de batismo, não existe. Só falar isso e acreditar nisso faz a pessoa entrar na religião islâmica. E atualmente, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Por que você acha que isso ocorre? Olha, eu vejo isso... primeiro tem uma propaganda, né, que acontece quando, por exemplo, como eu cuido de um centro islâmico, eu vejo uma atenção maior depois da mídia internacional fazer uma abordagem sobre islamismo ou sobre Talibã, sobre alguma coisa. Então, isso faz as pessoas pesquisarem, né? Então, posso dizer que atualmente acesso à informação mais correta também é mais fácil. As pessoas estão conseguindo acessar mais para a informação. Acessando essas informações, as pessoas, de uma forma, já tiram suas dúvidas e ficam assim, e eles, de uma forma, derrubam aquela imagem que já tinha na cabeça deles, né, sobre o Islã. E também tem bastante trabalho das comunidades islâmicas sobre divulgação. Então, quando a gente pesquisa na internet, a gente pode encontrar várias ferramentas sobre Islã, outras religiões também, né? Mas o Islã tem uma vantagem que eu falo, assim, considero, por que uma vantagem? Um muçulmano aceita o profeta Moisés, aceita o profeta Jesus e aceita todos os profetas que são citados no Alcorão. Entre eles tem Zacarias, tem Jetro, então assim Adão, então entre outros, né? Então, o muçulmano aceita Jesus como um profeta e um servo, não é filho de Deus, mas de uma forma, se ele negar algum profeta, ele já está fora da religião. Então, islamismo abrange todos, né? Então, uma pessoa, quando ele pesquisa sobre o islamismo, vê isso também, né? Por exemplo, 18 vezes fala sobre Torá, 16 vezes fala sobre Bíblia, então cita sobre o profeta Jesus. Então, esses são profetas, de uma forma, são contados no islamismo, né? No Alcorão, vamos dizer. Então, portanto, a pessoa talvez já haja uma proximidade. E isso, não fiz uma pesquisa geral, né, porque as pessoas escolhem islamismo, mas o que vejo são esses fatores. E também essa população, né, muçulmana que a gente fala está crescendo, isso também não é somente são conversões, né? De uma forma natalidade maior nos países islâmicos também, posso dizer isso. Não é tudo que tudo que as pessoas se convertem para o Islã. Cada questão está sendo uma aula aqui hoje. Eu estou realmente assim bem aprendendo bastante aqui. Vamos falar um pouquinho do seu país, professor, né? Você é turco, né? Está vivendo aqui no Brasil já há alguns anos. E assim, o país, a Turquia é um país, né? De maioria muçulmana e tudo mais. Você até comentou um pouco alguma questão que a gente falou mais para trás. E ele é um país secular, né? Ou seja, é um país que ele não segue as leis da religião, né? Mesmo sendo de maioria muçulmana e tal. Por que essa diferença com a grande maioria dos países da região? A República da Turquia foi fundada pelo Mustafa Kemal Atatürk
e com seus companheiros, né? Então, ele escolheu o secularismo para seu novo país. Essa implantação de um país secular, mesmo seja muito doloroso para a Turquia, ele trouxe as reformas, ficou atrás dessas reformas e até posso dizer que assim, essas reformas que fez a Turquia um país laico, um país atualmente, eu acho, secular ou modernizado, né? Vamos dizer, fez a Turquia, ele de uma forma oprimiu uma parte do povo, né? E não é ele, estou falando assim, não, de uma forma a república, o Estado, vamos dizer. Foi assim, foi difícil implantar isso. E na hora de implantar essas, por exemplo, lei suíça, Código Civil suíça trouxe isso, fez a reforma sobre roupas, fez a reforma de alfabeto. Então, todas essas reformas não foram muitos bem assim, não foram abraçados de repente, né? Houve uma parte que abraçou, houve uma parte que não abraçou. Então, de uma forma, esses que não aceitaram as reformas foram de uma forma oprimidas. Até teve execuções dos sheiks, né? Vamos dizer, os religiosos, e isso fez com a Turquia passar até outro problema que atualmente está acontecendo. Então, atualmente nós estamos desfrutando, por exemplo, a Turquia se diferiu entre outros países, mas pagou por isso, posso dizer. Aqueles pessoas que de uma forma queriam manter suas tradições ou não queriam se tornar seculares, ou assim, eles foram essa opressão fizeram com que uma reação acontece com eles também, que causou o atual cenário na Turquia. Eu posso dizer, cada ação tem uma reação. Então, sim, na Turquia é bem diferente, porque outros países, vamos supor, Iraque vamos ver Síria, os seus vizinhos. Então, nenhum deles escolheram, por exemplo, secularismo, ou uma mudança, uma reforma pelo Estado, né? Porque o que Mustafa Kemal Atatürk fez, ele mudou o Estado, esse Estado dele foi secular, então esse secularismo afetou até músicas turcas clássicas. Então, chegou a um tempo que era proibido você tocar, vamos fazer uma comparação, você não pode tocar sertanejo no Brasil, vamos dizer. Então, assim, isso aconteceu na Turquia. Por isso que ele se diferiu, então pagou por isso, né? Posso dizer. Mas atualmente, então, essa ação que foi feita teve uma reação que surgiu. Agora, aquele palavra que posso falar, islamismo, né? Seria o político que trouxe o atual governo turco da Turquia. Eu quero fazer uma pergunta que a gente ouve muita gente aqui no Brasil falando a respeito do português, da língua portuguesa. E todo mundo fala, brasileiros e estrangeiros, que aqui no Brasil, pelo menos a percepção que se tem, e que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis do mundo. E eu queria saber de você, que é professor, especialista, que tem uma cultura vasta, se você acha que a língua portuguesa é uma língua difícil. A língua portuguesa, por mim, parece com a língua turca se falava mais ou menos 100 anos atrás. Então, por que digo isso? Língua portuguesa, talvez daqui a 20 anos ou 30 anos, ele vai se simplificando, né? Então, isso a gente usa cada vez menos palavras para nós resolvermos nossos problemas. Realmente, escolher palavras bonitas para embelezar nossas frases não é uma questão mais das pessoas, mas eu vejo que a língua portuguesa, por isso ele ainda tem mantendo essa tradição. Por exemplo,
você tem a palavra ressuscitar, você tem a palavra reanimar, e você tem a palavra reviver, né? Então, ou revivificar, então assim, tem muitas palavras que você pode usar, mas cada um tem uma nuance. Então, por isso o português, ele não é difícil pela gramática, é difícil pela riqueza, por mim, porque as pessoas têm que saber mais. Então, eu observo isso. E também é uma observação minha, geralmente as pessoas não conhecem suas próprias línguas, língua mãe, né? E não fazem muitas comparações. Dessa maneira, eles se acham muito difícil falar português ou falar uma outra língua. Eu tive Só vou fazer um comentário aqui breve, Luiz. Já passo para você a palavra. Há coisa de 10 anos atrás, eu estava tentando ler literaturas de outros países, porque a gente fica muito preso aqui à literatura americana, além da brasileira propriamente dita, americana, inglesa, alemã. E eu estava num sebo no centro de São Paulo e eu esbarrei. Eu não sei se era uma versão na íntegra, não lembro, que faz muito tempo que eu tive esse livro. Mas eu esbarrei com o volume do livro As Mil e Uma Noites. E eu posso dizer para o professor, para você, Luiz, foram as melhores experiências literárias da minha vida. É um livro muito bonito. Eu acho que ele é pouco lido aqui no Brasil. Você roubou minha dica. Então, mas eu não vou entrar muito não, só quero falar da experiência que eu tive mesmo, emocional, porque é uma coisa muito bonita de verdade. Claro que eu li a versão traduzida, jamais teria condição de ler a versão em língua original, mas você vê o formato das frases, o impacto que ele causa na leitura e principalmente quanto mexe com a mente, com a imaginação. Mas o professor vai falar muito melhor que eu na dica cultural. Daqui a pouquinho a gente tá entrando nas dicas culturais. Na verdade, já vamos entrar, né? A gente terminou a parte da entrevista, as questões aqui que a gente tinha, né? E eu acho interessante a gente deixar quero deixar um recado aqui, porque estamos gravando no dia 10 de setembro de 2021. Ou seja, amanhã vai fazer, né, 20 anos que ocorreu o ataque às Torres Gêmeas, né? O 11 de setembro. E acho que nesses 20 anos muita besteira foi falada, né? Eu acho que muito da imagem que a gente tem sobre o islamismo, os muçulmanos e todos os países da região, né, do Oriente Médio e até do Sul da Ásia, alguns países que são também, a gente tem uma ideia muito errada, né, sobre isso, muito graças ao que aconteceu no 11 de setembro. Então, agora vimos o Afeganistão, passou-se 20 anos e, enfim, a gente viu o que aconteceu. Então eu acho interessante essa entrevista, professor, sair agora, nesse momento que a gente vai soltar ela, porque foi uma aula. A gente sempre fala isso, né, Flávio, aqui, que a gente sempre recebe aulas grátis. A ideia do podcast, no final das contas, é essa. Ganhar aulas grátis, E foi uma aula, um professor, claramente um professor, né, então deu uma aula pra gente aqui. Então eu acho legal que quem chegou, quem ouviu toda a entrevista, espero que tenha essa noção. Veja como a mídia vai tratar o 11 de setembro, preste atenção e escute a nossa entrevista aqui para vocês terem essa ideia de como tem diferenças, né? Como tem diferenças na maneira que se aborda. E Luiz, só aproveitando o gancho aí do 11 de setembro, o islamismo, essa cultura toda do Oriente, ela entrou na nossa casa pela primeira vez, especialmente no dia 11 de setembro de 2011, porque até então pouco se falava de islamismo aqui no Brasil, pouco se falava sobre essa religião, sobre o seu mundo, sobre a sua cultura, e infelizmente quando entrou na nossa casa pela primeira vez foi pela televisão, numa manhã de um dia útil durante a semana, e entrou daquela maneira cinematográfica, entre aspas, com 2 aviões entrando numa torre. De lá para cá passaram-se aí mais de 20 anos e a gente evoluiu pouco nisso. Tanto é que a gente aqui conversa sobre diversas coisas, procura ler, procura se informar, e 99% do que a gente ouviu, que a gente não sabia.
Ou seja, é um mundo que não é que continue inacessível para a gente, é que a gente teve pouco interesse de pesquisar e conhecer mais, mas com esse episódio o professor ajudou bastante nesse sentido e foi uma baita entrevista. Primeira vez que participei de um podcast e de uma forma fico feliz também poder ter ajudado. Eu acho é importante cada um fazer sua parte, né? Eu não lavo minhas mãos dizendo que assim não tenho nada a ver com ele. Por exemplo, sobre 11 de setembro, amanhã nós vamos ter bastante notícia, realmente talvez vamos relembrar as cenas. O que a princípio nós falamos lá, por exemplo, que acontece uma coisa no Realengo, né? Ataque para a escola Realenga e o chefe de segurança do Rio de Janeiro saiu para a entrevista dizendo, citando um versículo do Alcorão, né? Porque assim que o Realengo acontecer, a mídia puxou para para o lado que essa pessoa de uma forma tinha influência do Islã, né? Então, e lá ele citou, o chefe de segurança do Rio falou que assim as crianças são enfeites da vida mundana. Então, são coisas que a gente tem na nossa base, né? Então, os muçulmanos têm isso, mas infelizmente eles pegam e distorcem, porque é bem nítido se você mata uma pessoa e você mata a humanidade. E Deus diz isso no Alcorão e diz isso no Torá também. Então, no Alcorão, esse versículo vem assim: no Torá dizemos. Então, quer dizer, isso está bem nítido, né? Então, infelizmente, eu não queria que as pessoas conhecessem a religião islâmica com essa notícia, mas isso é um fato, aconteceu, está lá. Então, minha tarefa é desfazer isso, né? É uma marcha, né? Eu posso dizer realmente, infelizmente, mas agora, como trabalho de formiga, eu devo fazer minha tarefa. Eu tenho que mostrar a face correta, assim, quer dizer, o correto, a verdade. Então, isso é minha tarefa. Portanto, eu me sinto realizado nessa conversa. Muito obrigado. A gente que agradece, viu, professor? A gente agradece. E olha, foi uma grande aula mesmo. Mas é isso. Vamos passar para as dicas culturais. Tem mais um pouquinho de programa aqui ainda. E eu tenho certeza que vamos ter mais algumas coisas legais aí nas dicas culturais. Mas vamos lá. Dicas culturais. Flávio Santos, qual a sua dica cultural? Olha, aproveitando o embalo desse tema que nós estamos trabalhando aqui, eu quero fazer uma homenagem, mais que uma dica cultural, a um jornalista que me apresentou o mundo do Oriente Médio, a Ásia como um todo, ao mundo islâmico, pelas telas do computador. Sim, eu nunca ter visitado, mas esse cara, ele teve um papel fundamental na minha formação de jornalista e principalmente ajudou a ampliar os meus horizontes. Quando eu comprei o meu primeiro computador em 2001, com a internet de escada, com a América Online, todo aquele cenário maravilhoso, eu ficava muito ansioso para ler o texto de algumas pessoas. Um era do Armando Nogueira, o outro era do Naum Sirotsky. Esse Naum Sirotsky era um jornalista brasileiro que foi o primeiro a visitar as Nações Unidas em 1945, logo depois que ela foi criada, e ele durante muito tempo foi correspondente em Tel Aviv, em Israel. Então ele era um cara que conhecia como ninguém a cultura islâmica, o Oriente Médio e partes da Ásia. E quando estourou a guerra ao terror americana, especialmente no Afeganistão, ele tinha uma coluna no IG e ele fazia uma espécie de diário de guerra. E eu entrava todos os dias para ler. E eu quero fazer uma homenagem para ele aqui. Tem uma biografia sobre ele. O nome dessa biografia é O Homem que Contava Histórias, que conta a vida dele. Mas, além de indicar essa biografia para você, eu vou indicar para o Google.
para você pesquisar textos dele, ver o que ele escreveu nessa época. Eu lembro, só para finalizar aqui minha dica cultural, que ele escreveu uma página desse diário quando os Estados Unidos esteve perto de prender o Bin Laden numa montanha do Afeganistão. E ele escreveu de uma maneira tão bonita, tão poética. Ele disse que o Bin Laden ele viu as tropas chegando, ele não tinha um carro motorizado e ele fugiu montado num camelo durante o céu estrelado afegão, como ele descreveu. Foi por poucos quilômetros que os americanos não conseguiram capturar o Bin Laden logo no início da guerra do Afeganistão. E eu nunca esqueço desse texto, porque é muito bonito, um episódio dramático, emocionante e ao mesmo tempo poético que ele escreveu. Então indico a biografia do Naum Sirotsky, o homem que contava histórias. Bom, muito bom. Muito bom. Olha, vou procurar depois, viu? Eu vou passar as minhas dicas culturais aqui, professor, aí depois eu deixo você fechar o bloco, tá? A minha dica cultural, na verdade, não tem muito a ver com o tema, apesar de ter relação com religião, né? Bom, essa semana eu tava lá em Indaiatuba na casa da minha namorada, né? E a gente acabou pegando pra assistir o documentário que saiu no Netflix sobre João de Deus, né? Que é o João de Deus, Cura e Crime. É um bom documentário da Netflix, são 4 episódios e tal. Bom, explica bem a questão dos assédios que ele cometeu com as mulheres e tal. Mas aí a irmã da minha namorada, a Vânia Cris, né? Um salve pra ela, falou pra gente assistir o da Globo, do Globoplay, que era mais completo e mais forte, mais pesado. E realmente, ele é mais completo e mais pesado. Porque fala da questão dos assédios, né? De outras coisas que aconteceram que do Netflix não comenta. Coisas mais pesadas. Tentativas de assassinato e outras coisas que o João de Deus fez, né? Fez durante todo esse tempo que ele virou o tal do curandeiro aí dos famosos, né? Então, assim, a Globo, a gente sempre fala isso, né, Flávio? A Globo, quando ela quer fazer uma reportagem de qualidade, ela faz. Meu Deus, é imbatível. Eu não sei se você já viu esse documentário, Flávio, mas olha... Eu vi uns comerciais, e os comerciais eu já sei bem feito. Olha, eu vou te falar, eles... É fantástico, assim. Você fica muito... ao mesmo tempo que você fica mal com tudo que aconteceu, você observa tudo aquilo que rodeou ele por tanto tempo e nada foi feito, e a Globo deu um show. A Globo é monstruosa pra isso. É muito bom, eu recomendo que assistam, acho interessante assistir. Até pra gente ver como que certas coisas, e como o cara era um psicopata. Ele era um psicopata, ele né? Tá vivo ainda, ele é um psicopata. E tem uma coisa que faz diferença em jornalismo, em comunicação e mídia em geral. Claro que o dinheiro faz diferença, a estrutura, mas o tal do know-how, você saber fazer. Por isso que às vezes você vê... ontem, por exemplo, a gente está aqui gravando dia 10 de setembro. Quem deu o furo de reportagem da carta do Bolsonaro à nação foi Eduardo Oineg, da Bandeirantes. Ele foi o primeiro cara que falou. E a Bandeirantes não tem nem perto da estrutura da Globo, da Record, da CNN. Não. Esse cara sozinho furou o esquema todo e deu o furo. Ou seja, saber fazer faz muita diferença. E nesse caso do João de Deus, eu acredito, pelo que você está dizendo aí, que essa é a diferença. A Globo tem know-how, sabe fazer as coisas. Tem gente capacitada para isso, né? E outra coisa, outra dica cultural, que eu não tinha pensado, eu pensei agora, já que estamos falando de um tema aí, o Flávio falou do 11 de setembro, mas não, tem uma coisa que entrou, e foi ao mesmo tempo, na verdade, né? A novela O Clone, Flávio. Novela O Clone, e foi ao mesmo tempo, foi engraçado, porque a gente para pra pensar, a gente não vai... Não, e foi na mesma época, né? Ela estava passando quando aconteceu, né? O 11 de setembro e tal. Ela estava no ar quando aconteceu. Nossa, essa novela tem o mérito. O da Glória Pérez, essa novela, tem o mérito de falar em clonagem no horário nobre. Você imagina pegar um tema desse, duro de entender, um tema difícil, científico, e transformar numa coisa divertida. Divertida não, né? Uma coisa palatável para as pessoas assistirem. Cara, é uma baita novela, viu? Eu sou fã dessa novela. Uma baita novela, um baita roteiro. Sensacional. Boa dica, hein? Sensacional. Isso aí. Professor Albieri, é isso?
Lembrando. Professor Albieri. Momento. Professor Albieri. Vamos lembrando das coisas. Mas é isso. Professor Enes, agora é com você, suas dicas culturais. Hoje eu preparei, na verdade, de 1001 Noites eu tinha pensado, mas depois tinha alterado. Brinquei com o Flávio, que roubou minha dica, mas queria dar duas dicas, um filme, outro um livro. A primeira é um pouco, eu relaciono ele um pouco com hoje 10 de setembro, que é Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Infelizmente, as pessoas no mundo inteiro, então cada 40 segundos nós estamos observando, registrando uma tentativa de suicídio. Eu pensei, porque o que posso dizer sobre isso, né? Porque ontem já pensei aquele filme. É um filme de ano 1999, A Vida é Bela. Realmente é uma boa, assim, o filme nos dá boas dicas para como a gente pode transformar nossa vida, uma vida bela enquanto a gente está tendo poucos recursos, e vale para viver essa vida, né? Então a minha dica é isso, primeira dica. O segundo é um livro que está no forno, quer dizer assim, ele está bem quentinho. Vai para essa semana, acho que vai para nas livrarias, não aqueles sites que vendem e-books, né? Uma biografia sobre Fethullah Gülen. É um livro que escrito pelo historiador João Paulo, foi traduzido ao Brasil, ao português, desculpa, e eu também participei de um pouco dessa tradução e revisão. Ele comenta sobre a vida do Fethullah Gülen, é um erudito muçulmano turco, e o movimento global que ele de uma forma inspirou, né? Então esse livro nos dá também informações sobre o movimento Hizmet, né? O livro vai ser chamado Fethullah Gülen, Uma Vida de Hizmet, porque um estudioso muçulmano na Pensilvânia tem importância para o mundo. A capa do livro é isso, o título do livro, né? Minha dica é isso. O livro pode ser adquirido agora sob encomenda. Quando as pessoas querem livro físico, tem que fazer encomenda. As editoras fazem impressão sob encomenda. Isso também eu achei bacana. Mas se quiser também tem no e-book também. Olha, eu conheço um pouco da história, né, do Fethullah Gülen, né? Eu acompanho um podcast que chama Xadrez Verbal, né? E eles falam de política internacional e, assim, vira e mexe eu dou de dica cultural aqui. E eles falam do mundo todo mesmo, assim. De falar de eleições no Quirguistão a alguma questão em Vanuatu, entendeu? Eles falam mesmo. E eles falam muito dessa relação. Eu ia fazer uma pergunta na entrevista, acabei não fazendo, que era sobre o Erdogan, sobre a questão da Turquia, né? E eu sei que o Fethullah está nos Estados Unidos meio que exilado, né? Por causa do Erdogan mesmo, né? É isso, né, professor? Na verdade, ele está autoexilado desde 1999. Mas o movimento está sendo oprimido na Turquia desde 2016. Uma acusação de um suposto golpe, né? O movimento foi chamado como movimento terrorista na Turquia e foi um expurgo muito gigantesco, uma perseguição enorme.
Isso também tem a ver com a situação do Erdogan, né? E ele se tornar uma pessoa autoritária, fazer o Estado totalitário. Então, isso, infelizmente, não é só para o pessoal do movimento Hizmet, né? Porque quem sofre na Turquia, quem é opositor, ele sofre na Turquia. Isso, infelizmente, um problema que esperamos que seja resolvido, mas nós não temos muitas ferramentas para conseguir isso, porque a Turquia atualmente é um país que acho que maior detentor de jornalistas, mais de 180 jornalistas estão presos, então não apresenta índices bons perante liberdade de expressão. Isso tem muito a ver com o Erdogan ficar mais poderoso em cada vez, desde 2011, na verdade, estamos observando isso, ele ganhando poder, um poder, 58% da população tinha votado no referendo dele, e daí para cá, desde 10 anos, posso dizer, as coisas mudaram dramaticamente na Turquia. E como o movimento Hizmet foi, posso dizer assim, qualquer coisa que acontece na Turquia, eles falam que esse movimento que fez. Então é um pouco complicado. É um assunto talvez assim, demora para contar em outro podcast, eu acho. Mas simplesmente eu queria relacionar o surgimento de Erdogan com então, quer dizer, opressão gerou um oprimido e esse oprimido agora é opressor. Então, isso está acontecendo na Turquia. Quer dizer, assim, a Turquia secular causou uma reação no povo que não fazia parte dessa modernização, dessas reformas, foram oprimidas, foram de uma forma isoladas, eles não tiveram chances de fazer parte da sociedade, e essa onda fez com que o Erdogan tomasse poder com eleições, porque a expectativa era a Turquia se tornar democrata, um país democrático, e as pessoas tenham mesmas chances como as outras. E infelizmente, passando o tempo, agora esse partido atual que governa a Turquia está usando ferramentas de islamismo político, está tentando mudar as pessoas, mudando o Estado, né? Então, o islamismo político trabalha assim, ele muda o Estado para mudar as pessoas. Então, isso está acontecendo na Turquia. E eu, principalmente, por exemplo, um dos que sofre por isso, né? Porque meu sofrimento talvez seja menor entre todos, mas, por exemplo, eu não consigo viajar para a Turquia há 6 anos. Isso foi porque eu conheço que se eu for lá, porque eu posso correr risco de, a princípio, perder meu passaporte, ou se não acontecer isso, pode ser pior, uma prisão arbitrária, e isso pode acontecer. Infelizmente, aquela linda Turquia de 2011, que era um país que estava sendo desenvolvida, tinha um papel importante no cenário mundial, se fechou, né, se isolou, ficou um país que assim agora está sendo citado com opressões, com violações dos direitos humanos. Isso é uma coisa triste. De novo eu vejo paralelos com o Brasil, né? De novo a gente vê paralelos aí. E depois do 7 de setembro que tivemos aí, eu acho que essa sua resposta é boa para muita gente prestar atenção no que está acontecendo, né? É uma onda mundial, né, professor? É uma onda mundial autoritária e está atingindo os países em desenvolvimento, né? Você tem a Hungria, a Polônia, a Turquia, o Brasil tá nessa onda. Enfim, do Brasil é que a gente... Vamos falar a verdade, o nosso líder aqui não tem condições nem para isso. O fato é esse, né?
Mas o que vai ser construído depois dele, eu acho que é a ideia que vai ficar. E o que vem chegando de fora é muito preocupante. Então essa resposta, esse que você falou agora, eu acho muito importante para as pessoas ouvirem aí o que a gente pode passar. Inclusive da gente ter que sair do país e não poder voltar. E isso é triste, isso é muito triste. Muito triste. Espero que as pessoas vejam isso. Só pra não deixar passar, Luiz, logo no comecinho da Dica Cultural ele falou do filme A Vida é Bela. Olha que filme espetacular. Eu não sei se o professor estava aqui na época do Oscar desse filme. Foi ali no começo do século XX, nos primeiros anos 2000, e ele concorreu com um filme chamado Central do Brasil, que também foi um filme muito legal, feito aqui no Brasil, como o próprio nome diz. E todo mundo aqui no Brasil achou uma injustiça. Ah, a Central não pode perder para A Vida é Bela. Mas eu vou te falar, não tinha nenhuma condição de ganhar A Vida é Bela. Não porque o filme brasileiro fosse ruim, é muito bom. Só que A Vida é Bela é um dos filmes mais sensacionais que eu já vi na minha vida. Filme lindo, espetacular. Olha que dica cultural maravilhosa. Parabéns, viu? Muito bom mesmo. Olha, muito bom. Eu vou querer esse livro depois também do Feito Lago. O Livro da Bela é sensacional mesmo. É um baita filme. Não tem nem o que dizer. Baita filme mesmo. Mas é isso. Vamos passar para os nossos salves, chamegos e sapatada. Salves, chamegos e sapatadas. Eu vou começar aqui com salves. Eu tenho 2 salves aqui bem legais, né? O primeiro é a Simone Gomes. A Simone Gomes é a culpada por o professor estar aqui dando essa entrevista pra gente, né? A gente tava numa live, né, Flávio? A gente tava falando das coisas que estavam acontecendo na live, né? Falando um pouco sobre o mundo e tal. E aí você acabou falando um pouco da Sharia, né? E ela comentou, falou, não é bem assim. E aí explicou. E deu essa ideia. A gente criou essa ideia nessa live e depois eu fui lá conversar com ela. Falei, você indica alguém pra gente poder fazer um episódio sobre islamismo mesmo? Falar. E foi ela que indicou o professor, passou o contato. Então, agradecer demais a Simone por ter, né, passado o contato. Ela que foi aluna dele na língua turca, né? E assim, muito legal, muito bom, muito obrigado, Simone. Realmente, olha, bela dica que você passou pra gente aqui, uma ótima entrevista. E o outro é um mestre, foi outra aula. O nosso episódio passado também foi uma aula, foi com o Cláudio Zaidan. Ele que é comentarista da Rádio Bandeirantes, ele é um mestre, né? Ele fala sobre tudo. É incrível, é sobre tudo. Eu fiz várias perguntas ali, bem cabeludas pra ele, passando por jornalismo, por rádio, sociedade, futebol. Ele respondeu tudo e muito bem respondido. Então, tô deixando um salve pra ele aqui. Ele compartilhou no Twitter, né, o episódio todo. A gente tá tendo bastante ouvinte. Então, um salve pro Claudio Zaidan. Ah, tamo assim com o homem. Tamo assim com o homem agora. Bom, vou lá pra minha dica cultural. A minha dica cultural no meu salve. Você viu que eu fiquei empolgado aqui com o Zaidan, até troquei os quadros. Quero mandar um salve pra Thaís Costa. Nós entrevistamos a Thaís Costa para falar de educação financeira, de investimentos. E recentemente eu fiz uma consultoria com ela. Virei um cliente, né? Ainda que foi só uma consulta, só uma aula que ela me deu. Mas foi muito legal, muito bacana. E eu quero recomendar a você que quer dar um jeitinho na sua vida financeira, ouvir o episódio que nós gravamos com ela e ouvir também o episódio que a gente gravou com o Diego Aquino, que é consultor do Sebrae. Nós gravamos os 2 na sequência e um se encaixa no outro. Tá com problema financeiro ou quer crescer financeiramente? Ouve a Thaís. Quer fazer um investimento e empreender para aumentar a sua renda, para criar uma empresa de pequeno e médio porte? Ouve o episódio com o Diego Aquino. Então meus salves são 2 dicas de belos episódios que a gente gravou aqui, que a gente tem muito orgulho deles, porque os convidados arrebentaram. Bom, muito bom. Salve para todos eles aí. Foi realmente 2 baita entrevistas ali. Muito bom. E vai sair uma live logo, né, Flávio? A gente vai ter uma live logo com ela. Sim, logo. Tô arrumando com ela ainda, tô armando. E não vou adiantar a data, mas talvez nas próximas semanas vai rolar uma live com ela aí. E ao vivo você vai poder tirar dúvidas sobre educação financeira e finanças com ela. Também outro salve que eu vou dar aqui, um outro aviso, é que tô negociando ainda, né? Tá indo, mas logo a gente vai ter uma jogadora da seleção brasileira feminina aqui na entrevista pro podcast e a gente vai anunciar nas redes sociais. O que tá pegando é a agenda, que a pessoa tá em viagem, a pessoa hoje dá palestras, eu não sabia disso. Essa pessoa que a gente tá tentando aí trazer pro podcast.
E a pessoa hoje ela virou uma estrela, né? Virou uma estrela fora dos gramados. Estou muito feliz com isso, não sabia disso. E realmente ela é uma baita comunicadora. Mas espero que dê certo pra gente anunciar nas nossas redes sociais. Boa, boa, isso aí. Tamo aí na torcida. Eu já sei quem é, mas não posso falar ainda. Mas Segredo. Olha, vai ser uma baita entrevista. Mas é isso. Professor, tá aberto aí também o espaço pra você mandar um salve, mandar um abraço pra alguém que você quiser. Fique à vontade, viu? Eu queria também mandar abraços para Simone e Gomes Ortega, porque realmente foi um contato que nós retomamos, porque eu dei aula, dava aula na PUC Língua Turca, então foi bastante tempo. Graças a Deus nós conseguimos contato, eu agradeço a ela pela indicação. Eu queria dar um salve para uma família, que se chama Família Abrahâmica. Essa família é de católicos, de famílias judaicas e muçulmanas. Então, a ideia dessa família é reunir mensalmente e compartilhar o conhecimento entre as três religiões. Eu faço parte dessa família e tenho uma página no Facebook também dessa família. Uma iniciativa bem linda, eu acho, é uma solução também para nossos as ameaças que vêm, né? Uma família que mostra que prova que podemos ser unidos, mesmo que nós não tenhamos compartilhado as mesmas crenças ou a mesma religião, mas podemos construir ilhas de paz, enquanto o enchente tomando todo lugar, né? Vamos dizer, realmente essa onda de autoritarismo e assim, populismo, vamos dizer, né? Então, enquanto está acontecendo, é um símbolo de esperança. Eu posso falar sobre essa família, então um salve para elas. Muito bom, salve aí para todo mundo. Lembrando que normalmente as dicas culturais, né, alguns links que a gente sempre coloca nas nossas postagens, e as dicas culturais a gente também coloca no Instagram, né? Durante a semana a gente coloca lá, tal, e fica os nossos destaques ali para as pessoas acharem mais fácil, né? Porque podcast normalmente as pessoas estão ouvindo fazendo alguma coisa, treinando, lavando louça, limpando a casa, às vezes não dá para parar para pegar, né? Então a gente sempre avisa aqui que a gente deixa lá. Mas é isso. A gente vai passar para o nosso encerramento, mas antes eu vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o @entendonpodcast. Lembrando que estamos em várias plataformas, estamos aí no Spotify, estamos no iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, todos os agregadores de podcast. Estamos no YouTube também, que aliás chegamos a 100 curtidas essa semana aqui. Fiz uma campanha, estava no 99, eu falei, não, vamos chegar no 100, pelo amor de Deus, vamos arredondar isso aqui. Chegamos no 100 e se eu não me engano, agora eu posso colocar um link próprio do Entendo Nada lá. Eu vou ter que pesquisar lá depois, mas eu acho que agora a gente pode. Então logo vai, nossos canais de contato aqui vai ter um link do YouTube. Rapaz, agora vai. Agora esse podcast vai. Mas é isso. Tá bombando, hein? Tá bombando. Agora vai. Ai, mas é isso. Flávio Santos. Ganhamos mais uma aula grátis aqui hoje. Mais uma aula grátis, Quero agradecer pra caramba ao professor, foi sensacional. É o que eu disse no meio do episódio aqui, falei também off com o Luiz. O que a gente aprendeu hoje aqui, a ideia era aprender pra caramba, né? Mas o que a gente aprendeu hoje aqui, a gente não acumulou depois do 11 de setembro, quando, erradamente até, a gente começou a olhar mais pra cultura islâmica. A gente deveria ter olhado pra isso antes, mas começou naquela época, e a gente evoluiu muito pouco nesse aprendizado. Mas antes tarde do que nunca, quando a Simone deu a sugestão e o Luiz contou pra mim, eu achei maravilhosa a sugestão, e a gente aprendeu hoje sobre vários temas. Eu quero dizer pro professor que a porta está sempre aberta para ele,
quando precisar da gente, quando quiser trocar ideia, ou para qualquer coisa que ele quiser e bem entender. Valeu, professor. Brigadão para você. Brigadão, viu? Forte abraço. Muito obrigado. Eu também saúdo vocês, abraço vocês. Realmente foi eu senti em casa, mesmo que estamos bem longe de um outro, mas eu me sinto dentro realmente como se fosse nós estamos no mesmo estúdio. Vocês deram essa sensação. Muito obrigado pela essa recepção calorosa. O professor, qual é a bebida típica alcoólica da Turquia? O que vocês tomam na Turquia? A alcoólica da Turquia é rakı, né? Feito de cachaça de anis. Um dia, quando tudo isso passar, quem sabe a gente não toma um araque, todo mundo junto, né? Opa! Eu, pela religião, não consigo, mas vocês podem tomar. Uhum. Você fica assistindo a gente tomar. Então, Isso, alguém tem que levar para casa, né? Depois disso. Exatamente. Isso, exatamente. Off the record, queria comentar se vocês permitirem, sobre isso. Eu levei um grupo para a Turquia para apresentar assim os seus trabalhos lá, e 2 convidados resolveram ir um lugar que oferece bebida, mas não é um boteco, e assim 2 senhoras, posso dizer, né, sentaram e pediram araque, mas trouxeram uma coisa bem pequenininha para elas. E elas tomaram e nem conseguiram levantar, porque elas não... Então, Essa é boa, hein, Luiz? Essa... Aí eu era responsável pela equipe, né? A gente pergunta onde é, né? Então, assim, elas foram lá, né? E elas esperaram muito, né? Realmente, para chegar no hotel, não tinha nem 50 metros. Então, às vezes, então por isso que eu falei, alguém tem que levar para casa, né? Alguém tem que levar para casa. Eu já bebi araque, já tomei, já é bom, gostei. Então, é quente, né? Uma bebida quente, é bem gostosa, eu gosto. eu gostei. Mas é isso. Muito obrigado, professor, valeu. E vamos assim que possível, vamos marcar para tomar um chá e um araque. Gostei da ideia. Tamo junto. Okay. É isso. Fechamos, Flávio. Bora! Fumos. Valeu!